diz a Bíblia, livro sagrado, para o fiel, eis a questão. Ensinamentos de homens são falhos, que diz de Deus o livro então? Que diz a Bíblia, poucos dirão. Que diz a Bíblia, cumpre saber. Seus mandamentos, guardem-nos todos. Breve Jesus iremos ver. Poucos ponderam estes ensinos, querem fugir de a lei guardar. Outros pretendem, quanto ao descanso, ter o poder de o revogar. Que diz a Bíblia, poucos dirão. Que diz a Bíblia, cumpre saber. Seus mandamentos, guardem-nos todos. Breve Jesus iremos ver. Ao vir o Mestre, há de saudar-vos, vós que pisais a sua lei. Há de ele achar-vos justificados, ao meditar e responder. Que diz a Bíblia, poucos dirão. Que diz a Bíblia, cumpre saber. Seus mandamentos, guardem-nos todos. Breve Jesus iremos ver. Olá, vamos estudar um pouco o que a Bíblia diz. Aqui no Brasil, para você que não é do Brasil, nós estamos amanhã aqui no Brasil um feriado onde as pessoas comemoram-se o Dia de Finados. E muitos se remetem a lembrar, né, dos mortos, e esse é um assunto bem falado nessa época. E é um assunto também que as pessoas têm muita dificuldade em entender. Há muitas teorias, muitos pensamentos, muitos achismos também. Então, resolvemos nessa noite ouvir o que a Bíblia tem a nos dizer sobre esse assunto, a morte. Talvez você possa se perguntar como entender a morte. Talvez algumas pessoas comentam sobre a morte ou imaginam que... Surgem diversas perguntas, podemos dizer assim. Que existem almas que vai para algum lugar, que depois que morre, vira um espírito e fica vagueando. Outros entendem que após a morte você vai para um purgatório, para algum lugar. E essas perguntas, elas muitas vezes passam na cabeça das pessoas, muitas vezes elas conversam uns com os outros, e assim elas vão discutindo e tirando conclusões. E nessa noite nós vamos entender o que a Bíblia diz a respeito disso. Para podermos entendermos a morte, assim podemos dizer, primeiro precisamos entender o que é a vida. O que a Bíblia diz sobre como surgiu a vida. Então, vamos lá, convido você, então, a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis.
O livro de Gênesis, ele é o primeiro livro da Bíblia. Nós vamos estudar esse texto bíblico, ou a verdade sobre a morte, né? Mas tudo aqui que estudarmos será unicamente baseado na Bíblia Sagrada. Nada mais além disso. Tá bom? Então convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Ali vai falar um pouco ali fala sobre a criação, e nós vamos entender ali, em um versículo, o momento em que é criado o ser humano. Antes da leitura, convido você a fechar os seus olhos e vamos pedir então ao Espírito Santo que nos dê sabedoria e entendimento para assim estudarmos a palavra de Deus. Feche os seus olhos. Pai querido, muito obrigado, primeiramente pelo dom da vida e pela oportunidade de termos ainda a sua santa palavra, termos o livre-arbítrio para poder estudá-la, também termos essa liberdade religiosa de podermos estar aqui através da internet estudando também, e nós te agradecemos por isso. Nesse momento, quero clamar ao Espírito Santo que nos dê sabedoria e entendimento para, ao lermos as coisas sagradas desse livro, que nos capacite, nos dê entendimento, para que aquilo que lermos possa ficar gravado no nosso coração, entendermos também, que se houver alguma dúvida no coração de alguém, o Espírito Santo trabalhe de forma a não ficar. Nós te agradecemos e se faça presente nessa reunião. Eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bíblia aberta, então. Livro de Gênesis, no capítulo 2 e o versículo 7. Aqui nós vamos estudar ou ler basicamente como que o ser humano foi criado, o que Deus usou para criar. Nós vamos fazer mais para frente um estudo específico sobre a Bíblia. O que é a Bíblia, para você não ficar dúvida nenhuma sobre esse livro sagrado. Como ela foi escrita, o período que foi escrito, por quem foi escrita a Bíblia. Então, todas essas perguntas também será respondida num próximo estudo. Tá ok? Mas hoje, então, o Gênesis capítulo 1, ele é totalmente a criação de Deus. Como que Deus começa a criar as coisas e Deus diz através da sua palavra e as coisas vão se formando, vão se criando. Disse Deus, haja luz, e assim consecutivamente Deus vai falando e as coisas vão acontecendo. Até chegarmos então ali no 6º dia, onde Deus então cria o homem. E a criação do homem, ela é de uma maneira diferente. Abre aí então a sua Bíblia, você já está com ela aberta em Gênesis 2. Vamos ler então como que foi criado o ser humano. Gênesis 2, capítulo 7. E diz assim: a versão que eu vou ler, ela é a versão Almeida, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Gênesis 2, 7 diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui já dá para a gente começar a entender algumas coisas, e é bem simples aqui a matemática para entendermos. Deus, então, vou tentar explicar de uma maneira bem simplesinha. Deus pega ali o pó da terra, podemos dizer assim, o barro, ele monta ali, forma um boneco, e sopra nas narinas daquele boneco o fôlego da vida. E aí ele passa a ser alma vivente. Então, como entender isso? Ao você ser criado por Deus, aquele boneco, o fôlego de vida pertencente a Deus, soprado nas narinas daquele boneco, daquele barro, passa-se a viver e se torna, então, uma alma vivente. Então, a alma que as pessoas imaginam, nada mais, nada menos é do que eu e você. Somos almas viventes. Pessoas que passamos a existir graças ao fôlego da vida, do sopro da vida, o fôlego da vida de Deus. E o processo é bem simples quando morre.
As pessoas ficam imaginando que quando morre vai para algum lugar, e que nós vamos ver também aqui o que a Bíblia diz sobre isso, mas eu já quero te adiantar lá no final. É só você fazer a matemática ao inverso. É uma matemática simplesinha. Pó da terra, mas sopro de vida ou fôlego de vida igual alma vivente. Simples assim. Isso é o que a Bíblia nos diz. Quando morre, você não vai para lugar nenhum. Simplesmente o fôlego volta-se para Deus, o fôlego da vida volta para Deus, o corpo volta ao pó da terra se tornar o que era antes, e esse ser vivo, essa alma vivente, ao o fôlego ir para Deus, você volta ao pó da terra. Simplesinho a matemática aqui. Então, vamos ver então o que a Bíblia vai nos dizer sobre a morte, né? Como que Jesus ele considerou também a morte. Se você tem alguma pergunta para fazer ou alguma dúvida, pode fazer, manda aqui no chat para a gente, e nós vamos responder de acordo com o que a Bíblia diz. Então, a Bíblia se refere à alma, como que ela se refere à alma? Eu disse aqui agora, né? Se o fôlego de Deus, ao entrar, ele soprar nas narinas, ele passa a ser alma vivente, então nós somos alma vivente porque temos o fôlego de vida. Não é um fantasminha ou um bonequinho criado pelas mídias, um fantasminha que fica perambulando, não é nada disso. Esse fôlego volta para Deus e nós voltamos ao pó da terra. A morte, a Bíblia trata a morte simplesmente como um sono. Veremos aqui também em alguns capítulos, em alguns versículos, porque tudo que a Bíblia disser sobre a morte, nós vamos tentar estudar um pouquinho nessa noite, tá bom? Então, como a Bíblia se refere como alma vivente? Vamos ler lá em Ezequiel? Ezequiel 18, no versículo 4. Vamos ver o que diz ali. Abra sua Bíblia, então, em Ezequiel 18, versículo 4. O próximo texto também que nós vamos ler está em Gênesis também, ok? Vamos ler aqui em Ezequiel, no capítulo 18 e o versículo 4. E ele diz assim: Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai. Assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, aqui o que está nos dizendo aqui? Alma, o que seria alma aqui a Bíblia dizendo, de acordo com Ezequiel? A alma somos nós. Todas as almas pertencem a mim, Jesus diz. Essa alma que pecar, então o que vai acontecer com ela? Certamente morrerá. Vamos ver então o que diz ali em Gênesis 46, 27 também. Gênesis 26, 47. Desculpa, Gênesis 46, 27. Gênesis 46, 27. Gênesis 46, 27 diz: E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram duas almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito eram 70. Então, ou seja, nada mais, nada menos, alma somos nós, somos eu e você. Alma é a pessoa, é o ser vivente. Isso é o que a Bíblia nos diz sobre almas. Muito pelo contrário do que as pessoas imaginam, ou o que se prega sobre almas, né? As pessoas imaginam que alma é algo que fica perambulando, esse fantasminha, como eu também mencionei. Mas o que acontece? Isso talvez pode já ter se passado pela sua cabeça algum dia também. O que acontece, né?
com uma pessoa ou essa alma vivente quando morre. E esse é o motivo de qual vamos estudar. Muitos dizem que vai para o purgatório, outros dizem que vai para um lugar bonito, que vai para o céu. Outros dizem que não morre, que a alma continua vivendo. Mas e a Bíblia? O que a Bíblia nos diz a respeito disso? O que acontece quando a pessoa morre, quando a alma ou o ser vivente morre? O que acontece com ela? Vamos ver? Vamos ver lá em Gênesis 3, no verso 19, o que diz? Abra sua Bíblia lá, vamos voltar em Gênesis, bem lá no comecinho da Bíblia 3, no verso 19. Gênesis 3, 19 diz: No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então nós vemos aqui que o homem ele come, para ele poder comer, ele vai através do suor do seu rosto, né? Até que ele torne o quê? Pó. Pó. Então, quando a pessoa morre, foi aquela matemáticazinha que eu fiz. O fôlego de vida volta-se para Deus, a pessoa volta ao pó da terra, não vai para lugar nenhum. Aonde ela está ali, ela já não sabe de mais nada. Ela não pertence mais, não sabe de nada que acontece nesse mundo, se choveu, se alguém está feliz, se está triste, nada. A memória jaz no esquecimento. Também podemos ver, ou talvez algumas perguntas que surjam na sua mente a respeito disso, sobre esse tema também. Falamos aqui sobre a memória, né, que já fica no esquecimento também, mas tem sido uma grande pergunta das pessoas, né? O que acontece se nós morremos? Algumas pessoas creem nessa imortalidade da alma. Somos imortais, sim ou não? O que a Bíblia nos diz sobre isso também? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre a imortalidade. Quem possui imortalidade? O ser humano é imortal? O ser humano morre? Não morre? O que a Bíblia vai dizer sobre isso? Vamos ler então em 1 Timóteo 6,16. Quem que possui essa imortalidade? Enquanto isso, você pode estar formulando também a sua pergunta, está mandando para a gente, se você está através do YouTube, vai escrevendo aqui, a gente vai tentando filtrar um pouco aqui, anotar a sua pergunta e respondendo ela na medida do possível. Se não conseguirmos responder nesta reunião, te mandaremos a resposta no seu particular ou no seu privado também. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Então, quem é a única pessoa que tem a imortalidade? Unicamente Deus. Somente Deus é imortal. Deus, ele é o Criador. Deus é quem nos traz a vida. Somente Ele, como Criador, pode dar a vida para alguém. E uma grande mentira que surgiu sobre isso, sobre essa questão da morte, ela que hoje vem perdurando nos dias de hoje também, é sobre a questão da imortalidade, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas o que Jesus disse sobre a morte? Como que Jesus classificou ou como Jesus considerou a morte? Já que estamos falando da Bíblia, né? A morte na Bíblia,
e a Bíblia é a palavra de Deus, o que Jesus disse sobre a morte. E eu convido você a ler, então, em João 11, de 11 a 14. Abra sua Bíblia, então, no Evangelho de João. Vamos ler o Evangelho de João no capítulo 11 e os versículos de 11 a 14. E aqui vamos ver o que Jesus diz sobre a morte. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Então, vamos entender aqui um pouquinho desse contexto, né? O que Jesus disse? A história de Lázaro ela é uma história muito curiosa para alguns. Por quê? Estava Jesus ali, Jesus ele era um grande amigo de Lázaro. Jesus estava numa cidade vizinha e, de repente, chega a notícia de que Lázaro havia morrido. E Jesus parece que tarda-se a ir até Lázaro, não é verdade? Lázaro era um grande amigo, mas Jesus ele nunca se tarda. Jesus está sempre no tempo certo. E aí ele se direciona, então, para ir até a cidade onde morava o seu amigo Lázaro. E ali naquele caminho ele começa a conversar com os discípulos. E Jesus então diz para eles que apenas Lázaro dorme. Ao Jesus chegar ali também, naquela circunstância, ele começa a ter um diálogo ali com Maria. E aí ele começa a falar, Marta, e aí eles, com Marta, com Maria, eles começam a ter aquele diálogo e Cristo diz para ele, olha, Lázaro dorme apenas. Ele apenas dorme, é um sono. Para o cristão, a morte ela é um sono. O cristão, ele apenas está dormindo. Quando Cristo voltar, a trombeta ressoar, os mortos em Cristo vão ressuscitar. Isso é o que a Bíblia nos diz. Então, Jesus, ele trata a morte como um sono. Tá bom? Vamos também entender algumas coisinhas sobre o que é a morte também, tá bom? Você vai fazer a sua perguntinha, vai mandar para a gente aqui e nós vamos falar também um pouco sobre isso. Quero fazer alguma perguntinha para você aqui e um compromisso de fé com você nessa noite. O nosso compromisso é: você crê que o homem foi criado por Deus para ser imortal, mas perdeu a imortalidade devido à desobediência? Você crê nisso? Nós vamos. Você vai ficar com essa perguntinha aqui. Nós vamos encerrar essa primeira etapa, essa primeira parte, e você vai nos responder esse compromisso. Você crê, vou falar ele novamente, tá bom? Para você gravar bem. Você crê que o homem ele foi criado por Deus para ser imortal, mas perdeu a imortalidade devido à desobediência?
escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudade